Olá, crianças! Hoje, dia 16 de novembro, segunda-feira, iniciaremos a nossa aula da Escola da Inteligência. Vamos que vamos? Meninos, a aula da Escola da Inteligência é o livro Superando Medos, né? Na página 38. Vamos ler uma narrativa. Vamos lá? Titia vai apresentar as imagens e você acompanha no seu livro. Tudo bem? Então tá bom. Totó, Diga Lá estavam brincando de pular corda, quando de repente as nuvens começaram a ficar escuras. Ia chover. Diga Lá saiu correndo para se esconder em uma gruta. Ei, Diga Lá, deixe de ser fracote, saia daí, volte aqui para brincarmos. Ai, Totó, vai chover, por favor, me leva para casa, ai, que medo. Eu não quero parar de brincar, só para te levar para casa. Espere aí, que a chuva passa. Mas, Totó, olhe só os relâmpagos, vai chover muito, estou com medo, eu quero a minha mãe. Neste momento caiu um raio. O trovão foi tão forte que fez o chão tremer. Socorro! Como você é medroso, Diga Lá. O professor Corujão, que do mais alto galho observava a conversa, voou ao encontro deles. Totó, ao avistá-lo, já foi logo falando. Professor, o Diga Lá é um medroso. O professor Corujão disse: Totó, não devemos rir do medo dos outros. Todos nós temos medo. Nesse momento, uma barata que caminhava distraída em cima da pedra voou para cima do ombro de Totó. Eu não tenho medo, professor, não tenho medo de nada. Totó ficou com muito medo e começou a pular para todos os lados. Ai, uma barata em cima de mim. Acalme-se, Totó, disse o professor Corujão. Você está vendo o que acontece quando temos medo? Todos nós ficamos aflitos. Mas eu não quero ter medo. Ter medo é coisa de fracote. O professor Corujão disse: se eu te dissesse que também tenho medos. Você tem medos, professor? E o que o senhor tem medo? Sim, eu tenho muitos medos. Medo de não conseguir mais voar, medo de ficar doente. E ainda tenho mais medo de não conseguir ajudar os animais da floresta a serem generosos uns com os outros. Então, não é só quem é fraco que tem medo. Claro que não. Claro que não, Totó. Mas precisamos aprender a enfrentar os nossos medos. Enfrentar os nossos medos? Mas como, professor? Quando um medo muito grande surgir, não adianta fugir dele. Precisamos aprender a conversar com os nossos medos. Conversar com os nossos medos? Como assim? Sim, por exemplo, quando eu tenho medo de não voar, eu falo para mim mesmo: professor Corujão, seja corajoso, hoje você pode voar. Se um dia você não puder, tem amigos que irão te ajudar. Nossa, então eu posso falar com o meu medo de chuva. Eu posso falar comigo mesmo. Ei, Diga Lá, eu posso falar assim comigo mesmo. Ei, Diga Lá, a chuva é importante para a natureza. Você tem onde se proteger e quando chover não precisa se apavorar. Muito bem, Diga Lá, é isso mesmo, falar dos nossos medos. Nossa, professor, então eu posso falar com o meu medo de barata sim. Ei, Totó, você é grande e a barata é tão pequena, você não precisa ter medo dela. Ela não é venenosa e não vai te fazer mal. Muito bem, Totó, parabéns. Quando falamos com os nossos medos, aprendemos a enfrentá-los. Isso é usar a inteligência. Nossa, como é bom enfrentar nossos medos. Os três continuaram a conversar e a chuva foi parando. Crianças, vamos para nosso bate-papo. Vamos conversar um pouco sobre a narrativa que acabamos de acompanhar. Meninos, respondam as perguntas, tá bom? Mandem áudio, mandem vídeos, fiquem à vontade para responder essas perguntas para a professora, tá? Será que é correto rir das pessoas que sentem medo? É correto rir de alguém que sente medo? Sim ou não? E por quê? Me responda, tá? Como podemos conversar com nossos medos? Como é que acontece essa conversa? Depois de escutar essa bela história do medo de Diga Lá, de Totó e do professor Corujão,
O que você aprendeu sobre enfrentar os medos? Como podemos nos ajudar e ajudar as pessoas que têm medo? De acordo com o que o professor Corujão nos ensinou. Como podemos enfrentar os nossos medos e ensinar alguém a enfrentar os medos deles de acordo com aquilo que o Corujão nos ensinou, professor? Essas são as nossas perguntas da Escola da Inteligência junto com a narrativa, tá bom? Vamos continuar a nossa aula da Escola da Inteligência, aula 2. Vamos que vamos? Crianças, na aula 2 da Escola da Inteligência, nós vamos criar um catavento. O catavento está no final do livro de vocês, tá bom? Junto com as figuras dos medos saudáveis e não saudáveis que a gente viu na aula anterior, tá bom? O catavento está lá. Por isso que a titia não falou a página para vocês, tá bom? Ele está dessa forma, tá bom? Na verdade, ele está assim, né? E você vai dobrar o catavento, tá bom? Antes de você iniciar, alguém vai dialogar com você referente a medos. Qual é o seu medo? Quando você responder a pergunta, né? A mamãe ou o papai vai dobrar o medo, tá bom? Vamos lá. Como posso superar esse medo que você acabou de falar o que tem? Tá assim, né? Você vai, ao responder, vocês vão dobrar o catavento. Depois vocês vão vir com um palito, né? O palito para vocês terminarem o catavento, né? Vão colar o catavento aqui junto com um alfinete para estar criando o catavento. Tudo bem? Então tá bom. Tchau, tchau, crianças!